no Vale do Cuiabá, por ocasião daquelas chuvas de 2011 que destruiu o Vale do Cuiabá. Houve uma perda humana muito grande, mais de 100 pessoas morreram num trechinho de 2 quilômetros na beira do rio, e muitas famílias perderam suas casas e tal, e eu fiquei alocado lá. Olhando para dentro da instituição depois, eu fui tentar entender como que a instituição, como é que eles faziam a gestão do ativo deles, que naquela ocasião eram quase 150 prédios e imóveis espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, e eu descobri que a instituição não tinha uma metodologia, eles faziam a inspeção e a manutenção do ativo dela através de uma planilha Excel. E isso envolvia 5 áreas, 5 departamentos da instituição, não só a parte corporativa, a diretoria, as gerências e tal, mas também tinha 300 engenheiros, arquitetos e pessoas ligadas, de alguma maneira, na manutenção desse ativo. Tinha um conjunto, um aparato de engenheiros e de pessoas para cuidar desse ativo todo. Eles não usavam a mesma linguagem, as informações que a diretoria corporativa precisava não eram as mesmas informações que a gerência e o pessoal de campo precisava. Então, era uma loucura de papel e de desencontro de informações, e eu depois, mais tarde, descobri que isso se dava porque não havia nenhuma tecnologia disponível no Estado. E pior, cada região, cada imóvel, como era espalhado pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, cada um utilizava ou seguia uma metodologia diferente, com papéis diferentes, com informações diferentes, e além do mais, não cruzavam com a legislação corrente, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, isso me abriu um ponto de interrogação muito sério. Eu achei, olha, não faz sentido nenhuma uma entidade com mais de 6.000 funcionários, 150 prédios, e não ter um sistema que faça o acompanhamento desse ativo todo. E aí eu sentei e comecei a tentar entender como é que isso poderia, que tipo de solução poderia ser desenhada para atender a instituição, e comecei, então, a escrever uma tecnologia que fosse móvel, que ela pudesse, ao mesmo tempo ser descentralizada, para que cada uma das regiões e cada um dos prédios pudesse utilizar a mesma tecnologia, independente de onde as pessoas estivessem, e, ao mesmo tempo, a tomada de decisão fosse tomada do ponto de vista corporativo, isto é, o diretor de área, a gerência de área pudesse, à distância, saber on time, real time, como é que estava sendo feita a inspeção e a manutenção do ativo no dia a dia. Para piorar, no princípio de 2013, houve a queda daqueles 2 prédios no centro da cidade, e foi, então, editado a lei da autovistoria, e descobriu-se que 95% dos prédios não tinham nenhuma manutenção em dia, enfim, que não havia metodologia para fazer a manutenção e o acompanhamento e a inspeção desse ativo, e que era um problema que não era exclusivo de uma instituição como tinha 6, 7 mil funcionários, um budget anual de mais de R$1,5 bilhão e não tinha disponível uma tecnologia que pudesse dar conta desse problema. Aí eu vi que era necessário desenvolver um sistema que pudesse atender não só os prédios, mas os profissionais que atuam na área, profissionais que fiscalizam, que acompanham a manutenção do ativo, que fazem a regularização, e também de entidades corporativas que têm uma rede grande, de um ativo imobiliário muito grande, e que não tem uma metodologia nem uma tecnologia que pudesse fazer o acompanhamento desse ativo. Fundos de pensão, imóveis de Estado. Para vocês terem uma ideia, só o governo do Estado do Rio de Janeiro tem 4.000 imóveis regularizados entre escolas,
postos de saúde, hospitais, etc. e tal, e mais 5 mil que estão em situação irregular. Agora, você vai lá no governo do Estado, na Secretaria de Fazenda, que é a instituição que, a rigor, é a responsável pelo ativo, não tem nenhuma tecnologia para fazer a manutenção do ativo público do Estado do Rio de Janeiro. E você quer saber? Não existe nem do Estado, nem do município, nem a nível federal. Se vocês entrarem também no site de transparência do governo federal, tem lá uma lista de 700 mil imóveis federais que também não são acompanhados, não sabem onde é que se encontram. Eles têm uma grande planilha Excel, vocês podem, inclusive, baixar essa planilha, que ela está disponível, e vocês vão ver que não existe nenhum acompanhamento desse ativo. Bom, a solução, então, partiu para a construção de uma tecnologia que pudesse fazer auto-vistoria e auditoria desse ativo, que fosse georreferenciada e que utilizasse algum sistema para qualificar as não conformidades encontradas na vistoria e na manutenção desse ativo. Então, eu utilizei um sistema Failure Mode and Effect Analysis, que é o nosso GUT, o Gravidade, Urgência e Tendência, um sistema para qualificar e hierarquizar as não conformidades encontradas nos prédios, de forma que facilitasse a tomada de decisão do gestor em como que ele precisava investir na manutenção do seu ativo e como ele precisava fazer isso de uma forma ordenada e organizada, de forma que ele pudesse investir uma parte esse ano, outra parte no ano que vem e outra parte daqui a 2, 3 anos. Então, eu utilizei um sistema de perícia de engenharias, que vocês devem conhecer, porque ela é relativamente usual, e que qualifica, e também ela retira a componente subjetiva da tomada de decisão. Se você for numa reunião de condomínio, num prédio, o síndico não sabe se ele vai pintar a portaria do prédio ou se ele vai tratar da caixa d'água que está com vazamento. Por quê? Porque não existe um sistema que hierarquize a necessidade das intervenções. Então, eu utilizei esse sistema para facilitar a tomada de decisão em que o gestor tem que investir os recursos do ativo. Muito bem, o aplicativo hoje ele já está rodando, ele está na Google Play, na Apple Store, aqui tem um link para Google Play. Ele, temporariamente, eu retirei ele da Apple Store porque eu estou fazendo umas pequenas correções nele, mas a versão Android está rodando perfeitamente. E o aplicativo emite 2 tipos de relatórios. Um relatório de vistoria predial, e esse relatório de vistoria predial, eu depois vou explicar mais adiante, ele pega toda a legislação, todas as normas, todas as certificações, transformou isso tudo em checklists, são 18 checklists em áreas específicas de engenharia, uns checklists muito curtinhos, na área de pintura, por exemplo, são 20 perguntas, e na área de instalações de gás, por exemplo, pode chegar a 150 perguntas, todas transcrevendo, interpretando a legislação e as normas brasileiras. A legislação, evidentemente, cada estado tem uma lei específica, principalmente na área de Corpo de Bombeiros, mas eu utilizei a legislação do Rio e de São Paulo para construir o checklist na área de Corpo de Bombeiros. Na ocasião, a legislação de São Paulo era mais rígida do que a legislação do Rio, eu utilizei mais a legislação de São Paulo, e na construção desses checklists, você, atendendo a legislação de São Paulo, você provavelmente vai estar atendendo a 90% da legislação do país inteiro. Eu não estou aqui me furtando a dizer que ele não cobre o território inteiro, evidentemente não, porque são mais de 5 mil municípios no país. Eu atendi a 2 estados que são as maiores metrópoles do país, e a legislação desses estados são bastante restritivas. Então, atendendo Rio e São Paulo, eu estou supondo que atenda também aos outros estados. Aqui atrás, eu não sei se vocês conseguem ver, eu não estou conseguindo ver, mas aqui atrás tem, deixa eu ver se eu consigo, está aqui,
tem uma outra maneira de imprimir o relatório. Na verdade, ele é impresso para o próprio aplicativo, para o celular, de forma que o usuário, no dia a dia, ele não tenha que carregar papel, ele não tem que ter um relatório na mão, ele não tem que carregar papel, ele usa o próprio celular, que vai apontar aonde que estão as não conformidades e como que ele tem que priorizar o atendimento a essas não conformidades. Se vocês olharem aqui, ele tem um conjunto de informações. Primeiro, ele fala qual é o tema, se é incêndio, se é elétrico, hidráulico, o que for, qual é o nível de conformidade, ele vai dizer atende a 78% do questionário, não atende a 22%. Ele aqui diz quem é o vistoriador, e ele dá o login do vistoriador. Isso é uma informação importante, porque na hora de imprimir o relatório, é preciso saber quem foi o vistoriador, porque ele responde, inclusive, legalmente pela inspeção daquela especialidade que, na parte de elevador, será uma empresa cujo funcionário tem um CREA ou tem alguma certificação que habilite ele a fazer aquela inspeção. Em outras áreas de conhecimento, cada um terá a sua habilitação. E aqui, de cima a baixo, tem tudo que está em azul são as conformidades, ou seja, aquilo que a vistoria atende positivamente, e o que tiver em vermelho é aquilo que foi constatado como não conforme. E sempre lembrando que o que tiver listado aqui estará em ordem de prioridade do mais grave para o menos grave, de forma que o técnico possa ir acompanhando de cima a baixo aquilo que tiver não conforme. O modelo de negócio é um sistema que é uma plataforma de software as a service, B2B e B2G, ou seja, ele serve para instituições de governo, para empresas, e software as a service para qualquer assinante que queira ou tenha interesse no sistema. É uma assinatura mensal, a cobrança por unidade autônoma dentro de um conjunto, e tem aí uma função inversa. Quanto mais apartamentos no prédio, mais barato fica a assinatura para o usuário. Inversamente, um prédio menor, em termos absolutos, é mais barato, mas por usuário sai um pouquinho mais caro. Onde é que a gente está hoje? O sistema foi todo desenvolvido baseado num tripé. Ele faz a inspeção predial, ele faz a manutenção preventiva através de um calendário com todas as rotinas de manutenção diárias, semanais, mensais, que já estão previamente uploaded, já estão no sistema, e essas rotinas elas são mandadas não só para o gestor que faz o acompanhamento do ativo, mas as empresas que prestam serviços. Então, por exemplo, se você tiver 10 empresas que prestam serviço para cada prédio, essas 10 empresas receberão no seu celular as rotinas que ela tem que fazer de manutenção preventiva em cada um dos prédios. E isso facilita o trabalho do gestor, que ele não tem que ficar ligando para as empresas que fazem manutenção, lembrando elas o que elas têm que fazer, qual é a rotina delas naquele dia. O próprio aplicativo se encarrega de fazer esse trabalho de lembrar a empresa, inclusive de registrar se a pessoa foi lá ou não foi lá fazer aquela inspeção. Hoje eu estou com 2.400 usuários aproximadamente, eu tenho mais de 4.500 prédios que já foram georreferenciados entre várias instituições, empresas grandes. Só no governo do estado nós fizemos o upload de mais de 50 prédios. Eles queriam fazer um teste dos 5.000 prédios que eles têm cadastrados, eles queriam começar com um universo de 50 prédios de teste. Nós estamos hoje trabalhando no terceiro pé desse tripé, que é a parte de sensoriamento. Por quê? Porque existem hoje tecnologias que fazem sensoriamento de prédios. Os prédios nos Estados Unidos e na Europa já têm
tecnologias sofisticadíssimas que são caríssimas. Você começa com US$ 1,5 milhão, US$ 2 milhões para instalar um sistema desses, de fazer sensoriamento e notificação. E eu estou justamente procurando desenvolver uma tecnologia que seja barata para poder notificar incêndio, fumaça, tremor, curto-circuito, pane de elevador, pane de bomba elétrica, bomba hidráulica e por aí vai. Isso já está sendo desenvolvido em parceria com algumas pessoas da PUC, e eu acho que em breve, daqui a um ano no máximo, a gente já vai estar com um protótipo disso para teste. Aqui é o formato de como é que a coisa funciona. Isso aqui é a parte de inspeção predial. Enfim, são as telazinhas aqui, que depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Enfim, então nós vamos, portanto, fazer uma integração com esses sensores, que é a tecnologia de IoT. Ele usa um sistema não só de gravidade, urgência e tendência, mas ele linka os profissionais que quiserem se cadastrar no sistema. Ele vai utilizar palavras-chave que ligam o serviço que ele presta às não conformidades que são levantadas ao longo da inspeção. Portanto, se tiver uma pergunta sobre quadro de energia de elevador e o profissional tenha se cadastrado lá dizendo que ele presta serviço com quadro de energia de elevador, ao imprimir o relatório, as empresas que prestam serviços naquelas áreas específicas serão listadas como possíveis empresas fornecedoras da solução do reparo de quadro de energia elétrica de elevador. Existem sistemas hoje que, evidentemente, são sistemas já consolidados, sistemas grandes, importantes. O meu é um sisteminha pequenininho que está começando a entrar no mercado, e ele tem, sem falsa modéstia, algumas inovações, talvez melhorias. Eles têm algumas coisas bem melhores do que a minha, mas eu posso afirmar que o meu tem outras coisas que também são bem interessantes. O meu faz toda a conformidade com normas e legislação. E os outros sistemas fazem um checklist baseados em sistemas que eles mesmos têm que imputar, e que o próprio usuário tem que alimentar o sistema, produzindo o checklist ele mesmo. E, portanto, o meu sistema não permite a customização, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Ao contrário, a não customização significa que ele já vem clé en main, turning key. A empresa não precisa ela configurar o sistema já está todo rodando, com toda a legislação transcrita, com todas as normas. Ele pega e usa plug and play o sistema. Então, parece que é uma desvantagem, mas não, é uma vantagem, porque justamente ele já está todo previamente configurado. Meu roadmap é o seguinte: a gente está aqui desenvolvendo, a gente já está com ele no ar, ele já está na Google Play e na Apple Store também. Eu circunstancialmente tirei ele do ar para fazer esses reparos que eu falei no início. Estamos desenvolvendo uma segunda versão que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. A versão está ficando um espetáculo, mas isso vocês no futuro me dirão se gostaram ou não. Estamos fazendo uma integração com sensores. Essa integração, como eu disse, está sendo desenvolvida em parceria com a PUC. E estamos também agregando algumas melhorias no sistema para que o usuário ele não tenha que configurar o prédio inteiro, dizendo o que tem em cada um dos andares. Ele até já tem isso tudo listado, é relativamente simples, mas a gente quer simplificar mais ainda. A gente está tentando fazer o upload das plantas baixas dos prédios, e por isso que é importante que ele tenha também o descritivo, porque tem muitos prédios antigos
O meu pai, por exemplo, mora num edifício construído nos anos 40 que quase nenhum dos prédios dessa ocasião não tem mais nenhum histórico do prédio, não tem planta baixa, não tem mais nada. Portanto, é importante que haja o descritivo dos imóveis além das plantas baixas. Mas a gente vai tentar implementar isso, da pessoa poder identificar aonde que a não conformidade acontece, apontando para ela, colocando o dedinho lá na planta baixa do prédio. Vamos também criar um repositório documental dos imóveis, para que dentro do próprio sistema você tenha todo o histórico do imóvel, toda a documentação, todo o histórico da evolução da manutenção, do material que as empresas também prestam serviços, elas possam utilizar o sistema como repositório. E vamos também criar como é que chama? Coisas de performance, indicadores de performance, Key Performance Indicators, que são indicadores de performance para que cada prédio possa se comparar com ele mesmo, a evolução da qualidade da manutenção do próprio prédio e comparar ele com o universo, não só do próprio administrador, mas o universo dos usuários do sistema como um todo. Então, isso já está também sendo desenvolvido para uma versão que está sendo feita em breve. Isso aqui é o pessoal que está me ajudando no desenvolvimento. E aqui estão os meus dados. Eu vou agora passar para uma segunda apresentação, que eu tinha explicado aqui para a Adriana e para a Roberta, que é uma apresentação mais focada no sistema especificamente, no aplicativo. Então, eu peço licença a vocês aqui um instantinho. Está aqui. Está aqui. Muito bem. O sistema hoje ele está na versão iOS. Está aqui a paginazinha que ele esteve na versão iOS, já estava na versão 8.0. Como eu falei, eu retirei ele para fazer uns reparos que estava apontando para uns bugs e tal, e eu prefiro retirar ele do que manter ele funcionando. Quem já tiver baixado ele, ele continua funcionando, mas ele não está acessível hoje na loja. Ele estará muito em breve, eu estou fazendo esses últimos acertos nele para liberar ele novamente na Apple Store. Ele está, sim, na Google Play, para quem quiser baixar ele, está disponível já. E aqui a carinha dele na versão web. A versão web eu nem sugiro muito utilizar, ela já está funcional, mas a versão mobile está muito melhor. E a gente está melhorando também a versão web, para muito em breve vocês terem um sistema muito eficiente, muito bom. O que me fez desenvolver? Eu já andei falando isso um pouco para vocês, a complexidade do acompanhamento de um ativo corporativo predial é muito complexo. A entidade para a qual eu trabalhava tinha várias áreas diferentes, desde a parte de auditoria, engenharia, patrimônio, manutenção, de muita gente envolvida com sistemas, informações e papéis diferentes. Então, era importante que se traduzisse isso para um único sistema que facilitasse a tomada de decisão e ajudasse na própria auditoria do sistema e do ativo. O objetivo do aplicativo é tudo aquilo que nós falamos anteriormente, é fazer a compliance e a conformidade do ativo. Ele permite a transparência das informações. Todo mundo que tem acesso ao sistema, eles têm um acesso horizontal, quer dizer, não tem como esconder a informação. Você até pode esconder. Isso está sendo implementado também na nova versão, de algumas pessoas terem acessos mais aprofundados do que outros, mas, de um modo geral, é uma forma que o próprio gestor pode ele disponibilizar para moradores ou para quem tiver algum interesse específico no imóvel, tenha acesso às informações
que ele quiser disponibilizar. Ele permite a mobilidade, então, com o próprio celular, você pode ter informações em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. Você pode, inclusive, estar na Europa tirando férias e ter informações da manutenção do teu ativo aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um conjunto de informações, de checklists, inclusive, para ajudar a baratear a operação do prédio. Ele tem um checklist especificamente na área de economia e de meio ambiente. Existe uma correlação muito grande em economia e meio ambiente, porque se você estiver usando menos água, você vai economizar. E tem como você fazer reuso de águas cinzas, reuso de águas pluviais, tem como você racionalizar também o uso de energia, que também é ambientalmente correto e, ao mesmo tempo, economiza na operação do prédio. Então, tem só um dos checklists já vai ajudar a racionalizar os custos do uso do prédio como um todo. Enfim, tem uma série de razões pelas quais o aplicativo foi desenvolvido, mas basicamente era para otimizar e melhorar a inspeção e a manutenção daquele ativo de forma mais simples, o mais simples possível. A ideia era essa. E hoje a gente está confrontando com uma outra realidade, que é a necessidade de validar as tecnologias, validar as inovações, criar perfis de pessoas, como é que essas pessoas necessitam que o trabalho que elas desenvolvem no dia a dia, como que esse trabalho precisa ser feito de forma a facilitar, que tecnologia que eu preciso desenvolver para facilitar o trabalho do perito de engenharia, do trabalho do engenheiro, do arquiteto, das empresas que fazem manutenção do seu dia a dia. A gente precisa conhecer os problemas para apresentar uma solução que atenda aos usuários. Então, a gente hoje está fazendo a validação das funcionalidades através do user experience, ou seja, os próprios usuários estão me dando feedback, dizendo o que precisa, como é que pode melhorar, aonde que querem melhorar. Toda a parte, por exemplo, de sensoriamento era uma coisa que eu já tinha ideia há algum tempo, mas agora essa parte de sensoriamento foi efetivamente confirmada pela vontade dos usuários. Então, tem uma série de coisas que estão hoje sendo desenvolvidas. E os benefícios para o imóvel são esses que estão aí: promover a longevidade, a saúde e a integridade dos imóveis. Enfim, ele tem um sistema um checklist especificamente sobre responsabilidade social, porque a responsabilidade social não é só uma questão de você atender bem os funcionários e as pessoas que são, de alguma forma, envolvidas no prédio, mas essas pessoas bem capacitadas, elas barateiam o uso do teu prédio. Um funcionário bem treinado, ele gera economia, porque ele vai cuidar do teu patrimônio, fazendo vistorias periódicas, cuidando, limpando, arrumando. Então, assim, um bom funcionário é aquele que não é só bem cuidado, é um funcionário que é bem treinado também, que tem acesso a informações, que tem acesso a um treinamento contínuo para manter o ativo dos usuários. Depois eu vou disponibilizar essas apresentações para quem quiser depois ter maiores detalhes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Então, o sistema faz toda a parte de auditoria, de gerenciamento. É um sistema bastante moderno, porque vocês colocam aqui, vocês cadastram os imóveis, vão ter eles todos georreferenciados. Clicando aqui, você tem todos os dados para cada um desses imóveis. Aqui em cima, vocês vão ter as 3 possibilidades de inspeção, de vistoria e de georreferenciamento dos imóveis.
Isso aqui é o visual da versão web, aqui a parte de cadastro, e ele faz compliance, isso aqui é importante, em conformidade com a lei da autovistoria, que é essa lei 6.400, a lei de acessibilidade também, que essa daí tem mais algumas normas e leis. Ele faz toda a parte de sustentabilidade ambiental também. Eu utilizei a certificação LEED para construir um checklist especificamente sobre a parte ambiental. Então, ele não vai te perguntar apenas sobre o reuso de águas cinzas, a economia de energia, isso tudo, mas também sobre o descarte do material, a concepção do projeto, a concepção de reforma no prédio, como é que o prédio tem que ser tratado do ponto de vista de concepção de projeto. Ele faz a parte também de manutenção e conservação. Isso aqui é importante porque a lei da autovistoria, ela não fala só sobre estabilidade e segurança, ela fala também sobre manutenção e conservação. Na lei da autovistoria, eles dizem que o gestor é responsável civilmente sobre a qualidade da manutenção e conservação do prédio. Eu sou a favor, eu acho que, inclusive, os peritos, engenheiros e arquitetos não deveriam ser chamados exclusivamente em situações pontuais, porque houve algum problema que terá sido detectado no prédio. Eles são habilitados a fazer o acompanhamento do ativo de A a Z. Um gestor que é formado em administração de empresa, ele não tem essa habilitação. Então, eu acho que é importante que um gestor, que um arquiteto, um engenheiro, um perito, ou quem quer que seja, que tenha essa habilitação, faça o acompanhamento da manutenção e a conservação dos imóveis, não só como uma praxe, mas devia ser lei. No meu entender, isso deveria se transformar em lei. É importante que se transforme em lei, porque o administrador não tem esse conhecimento, ele não é obrigado a ter esse conhecimento, e a própria lei 6.400 fala que o responsável gestor é responsável civilmente por uma coisa que ele não é necessariamente habilitado a fazer. O aplicativo também trata da lei de combate a incêndio, ele tem um checklist especificamente, como eu estava falando, baseado na legislação de São Paulo. E ele como eu estava falando, as vantagens, ele é todo georreferenciado, ele faz compliance com normas e leis, ele protege o gestor do imóvel na medida em que tenha uma pessoa habilitada que tenha feito a inspeção ou manutenção do prédio. O gestor passa a responsabilidade para aquele que fez o relatório, que assinou embaixo e que no final das contas, a pessoa habilitada a fazer aquela inspeção e aquela manutenção. Ele foi criado também por um grupo multidisciplinar. Eu tive engenheiros de estrutural, de elétrica, de instalações, arquitetos, instaladores, um monte de gente participou da produção desse aplicativo em várias áreas de conhecimento específicos. Eu vou explicar mais adiante. São 18 checklists em áreas específicas de engenharia e 7 checklists em áreas temáticas, como meio ambiente, responsabilidade social, toda a parte documental do prédio, entre outras. E ele promove a eficiência, a agilidade e a disponibilidade de fornecedores, como eu estava explicando no site, vocês podem se cadastrar como fornecedor de soluções. Essa é a carinha atual dele, você se cadastra, gera um código lá, você diz qual é o teu papel na gestão desse prédio. Aqui você começa a cadastrar os prédios, ele vai listar as vistorias que você pode realizar em várias áreas temáticas, em diversos prédios. Você tem que escolher o prédio que você quer vistoriar e, em seguida que você escolher o prédio, você vai escolher qual área de vistoria. Então, tem aqui, são 7 áreas temáticas, toda a parte de infraestrutura. Essa parte aqui
de infraestrutura, na verdade, ela não entra em detalhes, porque a ideia não é dar detalhes, é apenas georreferenciar que naquele prédio tem calçamento, passa transporte público, tem energia elétrica, tem infraestrutura de esgoto, de água, o que for, para no futuro o poder público ter um mapeamento da cidade com todas as infraestruturas que cada região, cada prédio georreferenciado possa ter. Eu pretendo utilizar esse sistema para ajudar o poder público a tomar decisões de onde investir e em que investir. E é uma forma bastante simples, cada pessoa que usar o sistema pode entrar com esses dados, o poder público vai poder desfrutar dessa informação gratuitamente e o técnico, o engenheiro, o arquiteto, o perito que estiver no local, ele pode entrar com essas informações em 5 minutos, ele fornece as informações para o sistema. E é isso, ele faz todas essas áreas aqui, da parte de economia, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, e ele também faz a parte de unidade autônoma. A NBR 16280 foi toda transcrita para um checklist. Os condomínios hoje são obrigados a apresentar um relatório na hora de fazer uma obra em uma das unidades autônomas. Então, a Lei 16280 ela está transcrita aqui no módulo número 7 e ela permite ao usuário, ao morador, ou engenheiro, ou quem for, ver se o imóvel está atendendo à norma, no caso de querer fazer alguma obra no condomínio. Bom, ele corre também em 18 áreas de engenharia, de ar-condicionado, automação e vigilância. Como eu falei anteriormente, são checklists que te dão 3 hipóteses de resposta. A resposta sim atende, não atende, e não se aplica em caso, por exemplo, de uma pergunta sobre elevador num prédio que não tem elevador. Você não vai dizer que não, porque se você disser que não, você, na verdade, você está dizendo que aquela pergunta está não conforme, quando, na verdade, você quer dizer que não existe aquele aparato, aquele equipamento no prédio. Então, tem essas 3 possibilidades. Tem a possibilidade de você responder e anotar alguma observação sobre essa pergunta. Você registra a resposta através de uma foto, e essa foto vai para o relatório que você imprimirá no final do sistema, no final você completando o checklist. Aqui tem um módulo de manutenção preventiva, é um módulo único com todas as rotinas listadas, são cerca de 200 perguntas em várias áreas de engenharia, todas seguindo periodicidades que são obrigatórias por norma ou por lei, mas que ainda dá a possibilidade do usuário de alterar a periodicidade que eu previamente coloquei no sistema. Por quê? Porque a lei, por exemplo, obriga que se faça a inspeção de motor de elevador uma vez de 2 em 2 anos. Ora, se você comprou um equipamento mais moderno e o manual desse equipamento diz que você pode fazer de 4 em 4 anos, em vez de fazer de 2 anos, hipoteticamente, você pode alterar a periodicidade da inspeção daquele equipamento. Mas, a grosso modo, todos os equipamentos, todos os checklists de manutenção preventiva já vêm com a periodicidade previamente imputada. O sistema cobre todas as normas e NBRs que estão todas listadas aqui. Na verdade, isso aqui são resumo das principais NBRs por checklist, mas, na verdade, tem vários desses aqui, tem muito mais do que 2, 3 ou 4 NBRs, elas passam por muitas NBRs, então isso aqui é só uma pequena amostragem do que os checklists foram baseados para construir as normas. Bom,
ele tem, como eu estava falando, sistema de manutenção preventiva, ele não é focado em corretiva, ele usa a corretiva para entrar no sistema de preventiva. Por exemplo, se você tiver um, um problema na abertura da porta de elevador, por exemplo, você pode utilizar o sistema que é preventivo, dando uma vistoria como se aquela não conformidade que já estava programada para ser revista num determinado prazo pode ter sido vista naquele dia e, portanto, ela vai sair da vistoria prevista, enfim, num prazo já previamente previsto. E o que é interessante? É interessante entender que o sistema ele pretende, na verdade, acabar com a corretiva. A corretiva ela é sabidamente muito mais cara, ela causa muito mais prejuízo do que a preventiva. Uma empresa de manutenção ela deve fazer a preventiva para evitar do prédio parar ou ter problemas mais graves, prejuízos maiores, tendo que realizar a corretiva. Bom, isso aqui é basicamente o que o sistema faz na parte de manutenção preventiva. Ele tem um calendário, aqui a versão web, aqui como é que funciona. Então, ele tem a pergunta, aqui as 3 hipóteses, aqui ele tem o grau de gravidade, urgência e tendência de cada uma das perguntas, de forma que quando você conclui o relatório, você imprime um relatório em que este relatório terá o mais grave na primeira linha e o menos grave na última. Então, ele hierarquiza as respostas de forma que o gestor saiba como administrar e como fazer o acompanhamento da manutenção e que ele tem que priorizar os investimentos da manutenção predial. Aqui, como eu estava falando, isso aqui enfim, a tela do checklist. Isso aqui é quando ele é impresso para o aplicativo, de forma que você não tem que carregar um papel para fazer o acompanhamento. Isso aqui é uma impressão que a gente está desenvolvendo para o sistema. Ele atualmente tem essa tela aqui de impressão de relatório para o aplicativo e ele tem também uma impressão do relatório em PDF para que este relatório possa ser distribuído para os proprietários do imóvel, para os moradores do prédio, para as empresas que fazem a manutenção, enfim. Quem quiser imprimir o relatório, ele pode enviar uma cópia desse relatório. Lembrando que no próprio relatório ele tem um cabeçalho explicando toda a metodologia de perícia de engenharia, de gravidade, urgência e tendência, para que ele compreenda como utilizar o relatório, como ele utilizar a metodologia de Gucci para tomar a decisão de como ele deve priorizar as intervenções que ele tem que fazer na manutenção desse ativo. Aqui ele vai dar, enfim, o nível de gravidade, urgência e tendência, que vai gerar um estado crítico, regular ou mínimo de recuperação. Está aqui a carinha do relatório. Ele tem aqui todos os dados sobre o prédio, sobre as pessoas que fazem o acompanhamento do prédio. Aqui os indicadores anteriores de ar-condicionado, enfim, todos os sistemas que estão aqui para que ele possa fazer uma correlação entre o que foi visto na última vistoria e qual é o grau de conformidade com a vistoria atual. Aqui ele tem um grande consolidado, que ele soma e divide pelo número enfim, de inspeções realizadas. Isso aqui é a escala em que ele se encontra, e aqui o relatório detalhado por área de engenharia. Esse aqui, por exemplo, é a parte cadastral
alvará e regularização do imóvel. Esse aqui são os grupos de empresas que já testaram, já estão testando, já estão com sistemas baixados. O IFAM, por exemplo, já está com 19 prédios cadastrados e os seus funcionários já andaram trabalhando. Aqui, o supermercado Zona Sul tem 41 lojas, eu mesmo ajudei eles a colocar aqui o sistema todo aqui. O Colégio Andres fica aqui perto, aqui em Botafogo, também foi cadastrado os prédios todos. Aqui o Detran do Rio de Janeiro, eu ajudei a diretoria de patrimônio a fazer o upload de 95 prédios deles espalhados pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. O Grupo Performance, que é proprietário de 6 hotéis Ibis, também foi feito o upload do ativo deles. A Federação das Indústrias, eu mesmo ajudei eles a fazer o upload aqui do sistema deles. Aqui tem um grupo escolar chamado Santa Mônica, que tem 13 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. Cada uma dessas unidades tem de 3 a 4 prédios, então só aqui são cerca de 40, 50 prédios. A Universidade do Porto, em Portugal, está usando o sistema para fazer o acompanhamento da manutenção das coberturas dos prédios deles. Tem um grupo chamado Três Irmãos, que também tem um conjunto muito grande de prédios. Eles têm, só no centro da cidade, eles têm 4 edifícios. Um desses edifícios é o próprio prédio do Detran, no centro do Rio. E que, para vocês terem uma ideia, só como para ilustrar o que esse aplicativo pode fazer, esse grupo aqui, eles possuem 4 prédios a um raio de cerca de 500 metros um do outro. Eles atualmente têm um grupo de 20 a 30 funcionários em cada um desses prédios, em 3 turnos, para fazer a manutenção, a segurança e o acompanhamento do ativo. Imagine você, se você tem, num raio de 500 metros, 30 pessoas em cada um desses prédios, muito mais eficiente você ter essas 30 pessoas acompanhando 3 ou 4 prédios do que ter num único prédio. Se elas utilizarem um sistema para fazer o gerenciamento desse ativo, todo georreferenciado, com todas as rotinas de manutenção já previamente programada, é muito fácil de você fazer o acompanhamento disso com um aplicativo no celular e você minimizar os custos da manutenção desse ativo. Então, a gente está conversando para implementar esse sistema lá com eles, e é um ativo, enfim, é uma tecnologia que eles estão pensando em instalar. Isso aqui é um diretor de um departamento de um município vizinho a Roma, na Itália, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, chamado Antonello Zampiello, e que gostou muito da tecnologia, me convidou para fazer um teste da tecnologia na prefeitura de Sant'Angelo Romano, que é uma prefeitura anexa a Roma, e só esse convite foi realmente uma coisa muito prestigiosa para mim. Eu tive um prazer imenso. Infelizmente, não tive tempo ainda de implementar e de tentar fazer esse acompanhamento em função da pandemia, mas assim que isso tudo terminar, a gente vai voltar ativa e tentar implementar o sistema lá com eles. Isso aqui são as cartas de recomendação e cartas de intenções de pessoas que conhecem a tecnologia, desde a comuna de Sant'Angelo, o pessoal da STX, o Detran do Rio, o Grupo Três Irmãos, a Escola Politécnica da USP, o professor Sérgio Topsfeld, que é um conhecido meu, que gostou muito do sistema também, Grupo Performance, um conhecido meu também da Intel, que achou muito pertinente o sistema, e aqui a empresa que faz a manutenção da Universidade do Porto, que atualmente está utilizando o sistema para fazer a manutenção
deles lá. Agora, quais são os grandes desafios? Ora, já não bastavam os desafios antes do Covid, agora os desafios ficaram muito maiores e mais complexos. E que está exigindo uma eficiência enorme, uma digitalização de toda a economia, de todos os procedimentos. Todos os procedimentos tem que sair do papel, do bloquinho de nota, isso tudo tem que ser digitalizado. Não só para ganhar eficiência, mas para você ter registro, para você ter acesso às informações de uma forma muito ágil. E a gente precisa superar esses essas antigas metodologias e protocolos de acompanhamento. Tem que ter maneira mais fácil, mais ágil, mais rápido e, ao mesmo tempo, que seja atualizada, porque a gente não leva isso muito a sério, mas a legislação muda praticamente todos os dias. Então, se você está contando com 18 sistemas de engenharia, 7 áreas temáticas, são 25 checklists, e esses 25 checklists são atualizados diariamente, você, no final do ano, eu não sei como que vocês conseguem fazer acompanhamento disso se não tiver uma estrutura muito certinha, muito organizada, que faça atualização de normas e leis e tal. Eu confesso, eu mesmo não tive condição de fazer isso todo dia, de todas as áreas, mas é melhor usar o meu sistema, que está relativamente em dia, do que não ter nenhum. Eu tive essa conversa me falou exatamente isso. É melhor ter 95% atualizado do que não ter nada, que é a realidade deles. Eles não têm nada, não tem nada, não tem informação, não tem atualização, não tem norma, não tem nada. Então, o sistema pode georreferenciar tudo, organizar tudo e está constantemente atualizado. Então, esses novos desafios estão obrigando não só os sistemas serem melhores, mais bem construídos, mas eles precisam atender aos profissionais que têm que estar cada vez mais em dia, atualizados e preparados para os novos desafios, que são muitos, são graves e estão cada vez mais complexos. Então, eu gostaria muito que todos utilizassem, inclusive para me ajudar a melhorar ele. Eu não tenho a pretensão de achar que ele está 100% pronto, 100% atendendo, mas ele já está bastante bem desenvolvido, estamos melhorando bastante algumas áreas e estamos contando com a ajuda de vocês, inclusive para melhorar ele ainda mais. Essa aqui é a nova versão do sistema, que já está sendo reescrito em outra linguagem, com outros atributos, outras funcionalidades. Ele aqui vai ter um keyboard com, enfim, sensores, com sensoriamento. Aqui vai ter um marketplace para as pessoas terem acesso a fornecedores em áreas específicas de engenharia. Enfim, o sistema está sendo modernizado e atualizado. Aqui as plantinhas, como eu estava explicando para vocês, a gente pretende disponibilizar um sistema que a pessoa possa fazer o upload das plantas baixas e o próprio usuário possa ele indicar aonde que acontecem as não conformidades, desculpa. E ele vai ter um sistema também, isso eu já estou conversando com algumas seguradoras, para utilizar essas autovistorias para que os prédios possam fazer tomada de preço de seguro predial. Como vocês sabem, todo edifício é obrigado a fazer ao menos 3 seguros: o seguro de incêndio, seguro civil e alguns outros seguros, no caso de prédios novos, que a pessoa coloca como garantia o seu próprio imóvel para o pagamento de mensalidades, enfim, do empréstimo. Ele também tem que ter esse seguro. E tem outros seguros aqui que a gente está propondo que poderiam se tornar seguros coletivos
e que são facultativos. Por exemplo, todo mundo tem o seguro do automóvel. Muita gente tem seguro de saúde, outros têm seguro de vida, outros têm seguro de obra. Ora, por que não fazer seguros coletivos e pagar 30%, 40% a menos, você contratando seguro para 40 moradores de um prédio, em vez de contratar seguros isolados? Então, isso a gente está conversando com seguradoras, eles já acham que é uma possibilidade. Existe uma coisa que a gente está tentando superar, é que a legislação não entende como condomínio, como seguros capazes de se tornarem coletivos, mas a gente está tentando achar uma alternativa para isso. Mas é um sistema que eles estão gostando muito e que é importante para as seguradoras, porque as seguradoras hoje elas fazem seguros baseadas em estatísticas, não no status, na qualidade da manutenção dos imóveis. Ora, não é justo para um prédio que está sendo bem mantido pagar o mesmo prêmio de um prédio que não cuida do seu patrimônio. Então, existem algumas seguradoras lá no exterior, nos Estados Unidos, e as resseguradoras no Brasil também têm interesse em que se utilize algum sistema de avaliação do ativo, porque é como você fazer a inspeção do teu automóvel. Se a tua seguradora, no ato do fechamento do teu seguro, ela manda você fazer uma inspeção no teu carro para ver se ela está com vidro quebrado, se está com pneu careca, se está com alguma moça, para amanhã você não ir lá e pedir para trocar o teu vidro, refazer a tua lataria, repintar teu carro todo, dizer que isso estava segurado. Não. Os prédios são como automóveis, tem que ser entendido como um ativo que, ele estando em bom estado, ele pode gozar de valores, enfim, de prêmios mais baratos. Então, eles estão querendo justamente gerar relatórios para que, ao emitir o seguro, ele possa retirar todas as não conformidades da apólice do seguro. A seguradora estaria, ou então ela pode até incorporar essas não conformidades, mas ela vai colocar um valor a mais para cobrir essas não conformidades verificadas pelo técnico, engenheiro ou arquiteto que tiverem visto o prédio. Bom, é isso. É um sistema novo. Vocês vão encontrar sistemas no mercado, eu mesmo coloquei aí para vocês, mas eles não fazem o que o meu faz. O meu foi todo baseado em normas e legislação, então ele está compliant, em conformidade com normas e legislações. Ele alivia a responsabilidade do gestor do imóvel na medida em que ele tem um suporte de um técnico que é habilitado a fazer a manutenção e acompanhamento do ativo. Ele disponibiliza de uma metodologia muito profissional, que é a metodologia GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, para que ele consiga, o gestor, se planejar em que ele precisa priorizar os investimentos da manutenção do ativo dele. E é isso, é um sistema que está disponível. Vocês, por enquanto, ele está disponível gratuitamente. Ele vai, infelizmente, ou felizmente, eu estou participando hoje de um edital de tecnologia chamado Conecta Brasil. Foram 1.877 projetos apresentados e eu fui classificado em 8º lugar com a minha tecnologia na região sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que é o grosso da tecnologia brasileira é produzida nesse eixo. Então, eu tenho muito prazer e orgulho em mostrar que o sistema está bem classificado no edital. E o momento é esse, é um momento de mudança radical. A gente precisa se reinventar, a gente precisa buscar novas oportunidades. O mercado está difícil, vai ficar mais difícil agora saindo da Covid, e a gente precisa ser mais eficiente com as estruturas que a gente tem, ou gerar novas metodologias, partir para novos protocolos, mudar as rotinas e inovando. Não tem como fazer nada
sem inovação. Se não inovar, não tem melhoria e não tem como mudar a qualidade da manutenção, a agilidade e a prestação de serviço na área de inspeção e de manutenção predial. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais, peço desculpas, eu me prolonguei um pouco demais aí. Espero que poder tirar alguma dúvida, quem precisar. Aqui estão as minhas informações. Adriana, Roberta, se eu puder ajudá-las. Está mudo. Bom, a gente agradece aqui ao Caio a palestra que ele deu para a gente, foi muito interessante, muito importante, ele mostrou muitas inovações. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou passar para você, né, e para a gente conversar sobre isso. Tem várias pessoas aqui parabenizando pelo desenvolvimento do sistema. Tem aqui uma pergunta que foi feita por 2 participantes, pelo Jorge Marinho e pelo Uriel, se esse sistema ele é adaptável a instalações industriais ou se existe algum sistema específico para áreas industriais. Não, na verdade ele é adaptável, sim, a áreas industriais. Eu não tenho... Tem algumas implementações que a gente está começando a fazer, porque equipamentos industriais não estão previstos. Os equipamentos que hoje estão cadastrados de ar-condicionado, por exemplo, são equipamentos, enfim, de porte residencial e comercial, mas a nível industrial são equipamentos de outro porte, mas que tem muita coisa também que tem afinidade com a indústria. Isso a gente está abrindo agora, na nova versão, a gente vai poder implementar novidades, inclusive nessa parte de equipamentos, mas ele é adaptável, sim, mas eu sugiro que o usuário teste ele, veja se ele realmente atende ou não atende. Você, pelo sistema, você pode criar novos ambientes, por exemplo, se você tiver querendo colocar um ambiente, sei lá, sala de máquina, casa de máquinas, o que for, você pode adicionar, embora eu acho que eu já até tenha colocado isso no sistema. Mas salas e ambientes que não tiverem sido previstos ainda, eu acho que o próprio sistema permite que seja implementado, sim. Bom, tem uma outra pergunta aqui que também mais de um participante perguntou, como pode assinar o app, se tem possibilidade de fazer uma experiência, mas eu acho que isso você já respondeu, você me corrija ou complemente se eu estiver errada, você, por enquanto, está disponibilizando, né, o acesso até para uso experimental, é isso? Isso, verdade. Como eu falei, eu peço até desculpas, eu não posso estender esse teste por muito tempo, porque eu não sei se, eu acho que eu cheguei até não complementar a história, é que nesse edital que eu estou participando, eu sou obrigado a transformar ele num produto vendável. Então, daqui a umas 2 ou 3 semanas, talvez 30 dias, eu vou ter que fechar o acesso e vou ter que monetizar o sistema e, portanto, vou ter que cobrar, porque o próprio edital me exige a fazer isso. Mas quem quiser utilizar, eu sugiro rapidamente, inclusive eu tinha até disponibilizado o acesso para a Adriana e para a Roberta, para que elas divulgassem para vocês. Quem quiser utilizar hoje pode baixar do site. E a nível de teste, se quiser, e quem quiser, me mandem uma mensagenzinha, pode ser ou para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, que eu disponibilizo alguns prédios como prova, digamos assim, para vocês terem no próprio celular de vocês, para não ter que construir um prédio inteiro. Eu mesmo mando alguns prédios que ele vai cair no celular de vocês. E isso é que é um dos atributos muito legais, é que vocês criam os prédios no celular de vocês e disponibilizam isso para as empresas, para os funcionários de vocês, para quem estiver dentro da obra no dia a dia, poderem eles disponibilizar das mesmas informações que vocês. Então, me disponho a colocar a vocês a terem acesso a esses imóveis só a nível de teste, para vocês verem como é que a coisa funciona.
A gente disponibilizou, quando a gente fez a confirmação da inscrição, a gente fez colocou a disponibilidade de verificação, e aí, adentrando aí, complementando até o que você falou, tem uma pergunta aqui do Silvio Monteiro, se você pode falar mais sobre a publicidade das informações inseridas no sistema e quem realmente pode ter acesso e como. Né? É isso, meio nessa linha que você está falando. Não entendi. Se eu posso o quê? Falar mais um pouco sobre essa questão da publicidade das informações inseridas no sistema, quem pode ter acesso e como, né, o que você está falando de você inserir dados, né, e como você disponibiliza. Acho que ele é um detalhamento maior, até mesmo de colocar esse acesso ou ter uma privacidade também, né, ou impedir esse acesso. Acho que exatamente. Então, vamos lá. Como eu disse, o sistema não está pronto, ele está bem desenvolvido, mas tem muita coisa sendo ainda implementado, melhorado e tal. Mas, assim, o ideal é que nem todo mundo tem acesso a todas as informações. Claro, tem que ter um nível de informação que o próprio usuário que cadastrar o imóvel, ele vai liberar acesso em determinados níveis de acesso para cada uma das pessoas que vão compartilhar do uso das informações daquele prédio. Esse nível de corte hoje está sendo ainda implementado, ele não existe ainda. É uma questão um pouco mais complexa, eu vou falar aqui rapidamente. Por quê? Porque o proprietário do imóvel, que ele pode eventualmente cadastrar o prédio, às vezes não é a pessoa que decide quem é que tem que ter acesso a tais informações. Às vezes é uma terceira pessoa. Então, o gestor, esse nível de quem é que pode ter acesso ou não, é que está sendo ainda discutido. Eu acho que o próprio proprietário ele pode avalizar uma pessoa para esta pessoa permitir uma terceira pessoa ter acesso. Mas isso está ainda em discussão e está sendo implementado ainda. Agora, de um modo geral, qualquer coisa que não esteja ainda previsto no sistema, ambientes, equipamentos, maquinários, como eu disse, ele não é aberto a todo mundo imputar os dados. Eu posso fazer isso por vocês. Ele não é aberto propositalmente, justamente para que a pessoa tenha o sistema clé en main, turning key, para ele não ter que imputar tudo. Eu faço a atualização, eu imputo os dados e eu disponibilizo isso de forma horizontal para todo mundo ter as mesmas informações. Bom, tem aqui uma pergunta, mais de um participante pergunta, né, o Sérgio Nisquier e o Jorge Marinho perguntam se não tem disponibilidade no iPhone ainda, né? Porque você retirou não, isso. Como eu disse, ele já teve disponível, e eu peço um pouquinho de paciência, ele vai estar novamente disponível. Eu estou fazendo uns acertos, não adianta ter um sistema que esteja dando bug, e eu depois ouvir pessoas reclamando, insatisfeita. Então, ele em breve vai estar disponível novamente. Ele está rodando direitinho na versão Android. E mais, além de estar rodando na versão Android, eu já estou construindo uma terceira versão nova, uma cara nova, com funcionalidades novas, que vai ser espetacular. A nova versão que está entrando aí vai ser realmente, sem falsa modéstia, muito boa, muito interessante. Vocês vão gostar muito. Bom, o Silvio Monteiro está dizendo aqui que já foi baixado no Android, acabou de baixar. Outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui. Tem uma pergunta aqui se você já tem uma estimativa de custo após ele passar a ser pago. Olha, na verdade, eu já até andei conversando com vocês a esse respeito, ele tem uma estimativa de custo, eu tenho uma projeção de custos, inclusive, como eu estava falando no começo aqui, ele tem uma função inversa de quanto mais imóvel. Para vocês terem uma ideia, eu hoje tenho um condomínio muito grande no Recreio dos Bandeirantes, cuja síndica faz questão de me pagar porque ela precisa prestar contas na reunião de condomínio, que o prédio dela está sendo bem mantido.
e eu cobro dela R$8 por apartamento. Ora, o condomínio do morador é R$850. Eu cobro R$8, é uma cerveja, não é nem uma cerveja. Enfim, e eu acho bastante palatável uma pessoa poder pagar R$8 para ter uma tecnologia para cuidar do seu ativo. Até porque esse investimento tem um benefício muito grande para a manutenção do seu ativo, então ele se reverte em qualidade do seu patrimônio. Então, isso significa 1% do valor do condomínio dele, que eu acho que pode ser muito facilmente encarado pelo usuário. Agora, evidentemente, num prédio com 6 apartamentos, e não 220 apartamentos, esse valor é sensivelmente mais alto, porque também não interessa cobrar um valor muito baixinho, porque, afinal de contas, existe uma responsabilidade por trás da tecnologia, que R$50 também não paga a disponibilização da tecnologia para um condomínio muito pequeno ou com valor muito baixo. Mas depois eu vou poder disponibilizar esses valores para vocês e a gente conversa. Mas não se preocupem nesse momento ainda, porque ele está disponível gratuitamente para vocês hoje, por um período aí, pelo menos pelo menos umas 3 semanas. Então, é isso. Tem muita gente aí parabenizando pela palestra, agradecendo pelas informações que você passou e ter dividido isso com a gente. Eu acho que assim, chamou a atenção de muitas pessoas para o fato da inovação no trabalho, embora você tenha dito que outros aplicativos já façam isso, mas a gente não está muito acostumado a utilizar. Então, isso também trouxe aí uma inovação que a gente pode, né, agregar ao nosso trabalho, e aí o pessoal ficou muito animado, muito contente com as informações, e a gente agradece muito ao Caio por ter trazido esse assunto para a gente, embora nós já tivéssemos vindo discutir esse assunto há muito tempo, né? Nós já conhecemos o Caio há bastante tempo, já tem, desde o início, quando ele começou a desenvolver, ele já vinha falando conosco sobre isso, já tem quase 2 anos isso, né? Que a gente está falando sobre isso, mas ele já estava cru naquela época, mas atualmente ele já está. A gente viu que teve uma evolução bastante grande. O aplicativo está realmente maduro para ser utilizado, e eu acho que pode vir a ajudar muito aí quem trabalha, né, na área da inspeção e da manutenção predial. E a gente agradece aí a participação do Caio e a contribuição que ele deu para a gente. Muito obrigado. Obrigado a Roberta também. Foi um prazer e um privilégio aqui falar com um público tão bom, tão importante. E eu fico à disposição. Estão aí meus dados, tem aqui meu e-mail, meu telefone, quem precisar entrar em contato, fiquem à vontade. E é o WhatsApp também, então podem mandar qualquer mensagem, eu terei o maior prazer em atendê-los. É isso. A gente vai tentar ver se vai funcionar a gravação para a gente disponibilizar. Bom, isso a gente não sabe se funcionou ou não, vamos testar para ver se vai funcionar a gravação e vamos ver se a gente consegue testar e colocar lá no YouTube do IBAC. Obrigada, gente. Obrigada. Inovem. Inovem. A gente precisa ganhar eficiência, precisa ganhar produtividade. Só inovando, gente. Só assim. Mas é isso. Obrigada a todos esse final de sexta-feira. Bom final de semana a todos. Semana que vem a gente vai estar aí com novidades, né? novos temas para a gente discutir. Tá? Muito obrigado também aí pela oportunidade, hein? Caio, parabéns. Obrigado, Uriel. É sensacional. Muito obrigado. A gente esquece, né, de falar isso, a gente tem a mãozinha para bater, né? A gente esquece disso, né? A gente já está acostumado, não estamos acostumados ainda. Caio, a mãozinha para bater. Oi? Caio, eu passei um WhatsApp para você, depois tu me responde, por favor. Tá bom. Obrigado. Parabéns, Caio. Parabéns mesmo. Maravilhosa ferramenta. Parabéns. Utilizem. Por enquanto está lá, está disponível, está de graça. Parabéns. Vou baixar e vou testar aqui. Obrigado. Lembrem só, ela tem um certo
nível de complexidade, porque ela não é para um curioso. Sim. Vocês são engenheiros, são arquitetos, são peritos, então ela tem um certo nível de complexidade, mas é de propósito, é para profissional usar, não é para o curioso usar. Tá bom? Caio, só uma coisa rapidinha. Eu tenho iPhone, então não consegui baixar. Eu tentei baixar aqui no computador. Ele entra no computador, mas ele não aceita, só através do aplicativo pelo Google Play, né? Infelizmente, eu vou ver se eu consigo gerar um APK para te mandar, mas por enquanto, infelizmente, eu estou tendo que fazer uma revisão nele. Como eu te falei, não adianta você instalar ele porque ele está com um bugzinho lá que eu não quero. Mas ele não pode funcionar no computador? Ele pode, mas ele não está completo no computador. Ele foi basicamente desenvolvido para celular a versão de iOS. Então, de qualquer maneira, me responde no WhatsApp que se eu tenho interesse de virar teu cliente. Tá bom, obrigado, gente. Esse aí é bom cliente. Tá bom. Gente, boa noite a todos, bom final de semana. Obrigada pela presença. Vou encerrar. Obrigado, desculpa alugar vocês esse tempo todo aí, viu? Vamos encerrar a sala. Muito bom. Obrigado. Parabéns, IBAP. Tá maravilhosa essa sala, hein? Essa sala cada vez melhor. Eu sou calouro aqui no IBAP, embora seja amigo de muita gente aí. Mas parabéns, eu estou adorando isso aqui, hein? Eu vou entrar nessa também, hein? Foi uma boa coisa virar sócio do IBAP. Parabéns. Tem que divulgar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau.